De novo, a minha câmera tá só ficando ao contrário. Acho que Pronto, o boa Dr. noite. Ferreira, o Instagram dele não é Dr. Ferreira, é o Planeta do Bem, né? Oi, Tony, tudo bem? Desculpa, eu nem lhe avisei. Pronto, então foi isso. Eu vou pedir para que ele entre, que eu aceito, né? Isso, Pronto. ele pede para entrar, né? Perdão, viu, gente, assim, esse povo que inventa de fazer live. Mas vamos lá. Boa noite, muito obrigada pela audiência das pessoas que estão aqui com a gente, né? Uma quarta-feira à noite, tirar esse espaço de tempo para falar sobre assuntos importantes, né? É sempre bom poder contar com pessoas interessadas no tema. E hoje a gente vai fazer uma live para falar sobre os impactos da suspensão das atividades da Associação Beija-Flor. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a doutora Eline, né? E no caso o doutor Ferreira, que é a doutora Eline Gurgel, ela é fonoaudióloga, né, doutora Eline? E hoje ocupa a presidência da Associação Beija-Flor. Doutor Ferreira é cirurgião, né, dentista, e ele também já ocupou, né, a presidência da Associação Beija-Flor. Faz parte da diretoria, é cofundador, né, da instituição e hoje ele está no cargo nesse biênio de diretor financeiro. Certo, entendi. Então, assim, eu gostaria de começar a gente fazendo uma contextualização em relação à Associação Beija-Flor, falando uma breve história, né, para que a gente possa conhecer a entidade, quais são, assim, os números, né, de atendimento, e também a questão, qual a função social da Associação Beija-Flor hoje, né, nas Seria ações. interessante, até se a gente conseguir ver se o Ferreira entrava, para ele falar um pouco do histórico, porque ele está desde o início, né? Eu posso, claro, comentar, mas ficava interessante, né? Deu certo. Então, Opa, boa noite, tudo Boa bem? noite, doutor Ferreira. Desculpa, viu? Nada, tudo bem, tecnologia é assim mesmo. A gente apanha um pouquinho no começo, mas vai dar certo. Dá sim. Doutor Ferreira, eu acabei de iniciar falando assim. Eu apresentei vocês dois, disse que vocês faziam parte da Associação Beija-Flor, que a doutora Eline Gurgel, ela hoje ocupa a presidência da associação, e ela é fonoaudióloga, e o senhor é o cirurgião dentista, que faz parte desde a época da fundação, não é assim? Então, eu gostaria que a Eline sugeriu que seria interessante que o senhor começasse falando sobre a breve história, assim, sobre a história da Associação Beija-Flor. O que é a Associação Beija-Flor? Quais são, assim, os números em relação aos atendimentos? E também a questão, qual a função social da associação? É, boa noite a todos, boa noite, pessoal. É um prazer grande, tá, Mazé? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar falando aqui, falando especialmente com a Eline também, que é uma amiga, irmã de luta de muito tempo aí da associação. E falar da associação, eu acho que falar da associação hoje em dia já se mistura um pouco com a minha vida, sabe? São 20 anos de associação, então quase a metade da minha vida aí eu fazendo parte aí desse projeto belíssimo, né? Que encanta tanta gente, que apaixona tanta gente e que faz a gente ampliar muito a nossa família, sabe? A gente acaba tendo uma família em casa, né? Uma família assim na vida pessoal e na vida profissional a gente acaba também desenvolvendo e conquistando, enfim, e sendo absorvido por uma família. Então a Associação Beija-Flor, no meu coração, é uma família onde a gente pega crianças e faz esse acompanhamento com essas crianças e tenta devolvê-las a adultos, né? Jovens e adultos reabilitados. E a associação, ela nasceu desse sonho, né, dessa família, de você realmente abraçar esses pacientes que procuravam o Albert Sabin
e não tinham como serem tratados. Inicialmente o doutor Teixeira, um cirurgião plástico do Albert Sabin, recém-chegado de Sobral, doutor Evelyn, fonoaudióloga também, com a formação, acho que formação primeira em economia, se não me engano, e depois ela fez a fonoaudiologia por amor, né? Porque queria realmente trabalhar assim, servindo ao próximo. E aí no Albert Sabin eles se unem e junto com eles também, antes tinha o Dr. João José, que fazia algumas cirurgias, né, em fissura. E aí, quando eles começam a trabalhar no Albert Sabin, chega a Operação Sorriso do Brasil. A Operação Sorriso, a Operation Smile, né? Que era totalmente formada por americanos, é uma ONG, na verdade, que ela ainda existe. E aí ela veio em 96 para 97 a oferecer esse tratamento. E aí começa a história do paciente com fissura de uma forma mais sistematizada, porque antes ela era feita assim muito solta e era um cirurgião que resolvia operar uma criança que aparecia no serviço, aí operava no HGF, operava no SOS, no próprio Albert Sabin, né, com o Dr. João José. Então a Operação Sorriso ele acaba criando a necessidade de se formar um time dentro do Albert Sabin, porque os americanos passavam uma semana operando no Albert Sabin, e aí depois que eles iam embora, os pacientes voltavam para remover a sutura, voltavam para dar continuidade ao tratamento. E aí foi que o Dr. Teixeira e o Dr. Evelyn viram que estavam com um grande problema nas mãos, porque eram muitos pacientes. Pra você ter uma ideia, na primeira Operação Sorriso, eu vou dar um número aproximado aqui, mas teve mais de 500 pacientes para triagem, né? E eles fizeram uma média de 100 pacientes, né, 100 cirurgias em uma semana. Então imagina, ficou mais 400 pacientes para o ano seguinte. Só que o grande problema é que não para por aí, né? Os pacientes continuam nascendo, né? Continuam nascendo pessoas com fissura lá no Palatina. E aí isso começou ano após ano, serviço com necessidade de crescimento, a doutora Evelyn lutando com o Albert Sabin e recebendo todo o apoio do Albert Sabin e na Secretaria de Saúde do Estado e tentando formar um time. Começou a agregar pessoas, começou a agregar ortodontista, mais fonoaudiólogos, psicólogos, os cirurgiões, no momento era só o Dr. Teixeira, mas aí começou a formar esse time. Só que no Albert Sabin atendiam crianças só até 17, 18 anos de idade, né? Porque é um hospital infantil e eles ampliaram para adolescente. E aí os adultos não tinham de ser atendidos. E, como eu falei, doutor Teixeira e doutora Evelyn, com um coração muito grande, resolveram, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa por esses pacientes. Batiam na porta dos outros hospitais, ninguém queria atender, e aí eles resolveram criar uma fundação, que era o sonho do doutor Teixeira, chamada Fundação da Face do Ceará, FUNFACE. Quando eles foram para os documentos, né, tinha que ter patrimônio, e aí eles não tinham, só a vontade de fazer. E aí disseram, não, cria uma associação. Nessa mesma época, o Albert Sabin tinha criado a Associação Peter Pan, com a Olga, né, mas pela a mesma situação, pacientes precisando de um atendimento mais sistematizado, mais interdisciplinar, e a Olga cria a Associação Peter Pan. Eu acho que nessa linha mais ou menos de Peter Pan, de infantil, né, de ser um hospital infantil, veio também o Beija-Flor. Né? Que aí o beija-flor também remete um pouco do beijo, do lábio, né, da face. Sim. E aí a gente gostou desse nome. E nessa época eu era residente de cirurgia bucomaxila, acompanhava o Dr. Teixeira e participava dessas reuniões. Sempre, como todo residente, sempre muito ocupado, mas ia lá nas reuniões, funcionava na clínica dele à noite e acontecia essas clínicas. E a gente, no ano de 2001, né, fundamos a Associação Beija-Flor, inicialmente para acolher os pacientes adultos que não eram absorvidos no Hospital Infantil Albert Sabin. E aí a gente começou essa luta. O sonho sempre foi do Dr. Teixeira de fazer um centro de tratamento onde reabilitasse da criança ao adulto, né? Fazer na verdade um hospital, eu falava sempre no hospital. E aí nessa época também, eu acho que nada acontece por acaso e tudo é muito encadeado na vida da gente, né? E aí eu fico lembrando que nessa época, quando a gente funda a Associação Beija-Flor, em 2001, o Dr. Teixeira é convidado também, porque tinha acabado de ser doado pela família Macedo para o Frei Hans, que é o fundador da Fazenda Esperança. Ele ia chamar para
essa Fazenda Esperança. E o doutor Teixeira era muito religioso, tinha sido, inclusive, seminarista, né? Mas depois desistiu de ser padre para ser médico. E aí, então, ele muito religioso e amigo do Frei Hans, amigo do Frei Hans, ele recebeu um pedacinho lá do céu, do condomínio espiritual Irapuru, né? Que era uma fazenda, o Irapuru se transformou no condomínio espiritual Irapuru, isso no ano de 2002 já. E aí a gente ganhou aquele pedacinho hoje, onde as pessoas que conhecem a Associação Beija-Flor conhecem ali, né? Aquele pedacinho onde hoje funciona a sede da associação, onde funciona a FUNFACE, que é a clínica mantida pela Associação Beija-Flor. E a gente não conseguiu fazer a fundação, mas em homenagem ao Dr. Teixeira, a gente colocou o nome da clínica FUNFACE, né? Que é um centro de tratamento multiprofissional. E aí os anos vêm passando e chega até agora, né? Resumindo assim. Então a história da associação é essa. Ela nasceu com muito amor e é uma entidade pautada em princípios, no princípio cristão, verdadeiramente. O princípio cristão, eu digo, do cristão, dos cristãos primitivos, tá? Realmente trazendo esse coração e esse amor acima de tudo. Porque realmente não basta só a capacidade técnica para cuidar desses pacientes. Se não tiver um envolvimento, e esse envolvimento envolve, né, vem com o sentimento, se não tiver amor, a gente não consegue reabilitar esses pacientes. Então essa assim, é uma forma resumida de contar um pouquinho da história da Associação Beija-Flor. Excelente, doutor. Muito obrigada. Gente, assim, eu sou uma advogada voltada às causas ligadas à saúde, né? Eu trabalho há 16, 17 anos com esse tipo de ação e, na minha experiência com os meus clientes, observando alguns laudos, eu pude perceber que essa patologia ela ocorre por condições, vamos dizer assim, genéticas e ambientais, que alteram o desenvolvimento do embrião, né? Mas eu certamente não conheço os detalhes. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. A doutora Eline pode responder, doutor Teixeira, eu vou perguntando e eu acredito que é do interesse da maioria das pessoas que estão ouvindo. Eu agradeço por todos que estão aqui com a gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês vão colocando aí e a gente vai ver de acordo com o tempo se dá tempo de responder, tá certo? Se vai ser possível responder. Mas, assim, o que é a fissura lábio-palatina? Doutora Eline prefere responder ou pediu o doutor Teixeira? Como é que... A Eline pode responder. Posso responder. O Ferreira falou para não ficar sempre um, né? Mas o Ferreira pode complementar. Então, a fissura lábio-palatina, ela é a malformação congênita, é uma malformação congênita mais prevalente dentro das malformações craniofaciais, né? Que a gestante pode, durante a gestação, apresentar alguma mudança, né, no percurso normal da gestação do bebê e acontecer a dificuldade de haver fusão da face, né? Durante a gestação, durante as semanas de gestação, vão acontecendo a fusão de todo o corpo e a face, né, que ela se forma dentro do começo da gestação, dentro do primeiro mês de vida, a face ela está em formação e ela vai se fechando na linha média do corpo. E então acontece às vezes, muitas vezes a mãe não sabe nem estar gestante, não fez um planejamento, tem alguma carência nutricional, tem algo genético, né? Como você citou no início, quais são as causas, né? Então, assim, não consegue se identificar uma causa única para essa malformação, mas, no entanto, ela ocorre nesse períodozinho que ninguém está nem sabendo, né? Está um pouco obscuro. E se a mãe não tiver com aquele preparo, né, corporal, no caso de saúde, completamente, ou tiver realmente essa carga genética de, né, talvez um gene que venha a colaborar nessa malformação, e aí acontece essa dificuldade de se fechar a face, como também outras malformações da face. E aí, a fissura hoje, ela tem uma prevalência de 95% dentro das malformações craniofaciais, né? Que envolve a crânio e face.
E aí, então, a mais comum realmente é a fissura, que pode envolver só o lábio, pode envolver o lábio, a gengiva, o palato, pode envolver só o palato, pode envolver tudo, né? Unilateral, bilateral, como a gente Seria viu, uma então, classificação, ou seja, existem vários tipos. bem variante, exato. E junto com a malformação da face, assim, no caso a fissura, pode vir também outras malformações no corpo da criança, como nos órgãos, assim, visíveis, malformações visíveis, como também nos órgãos, né, internos. Então a gente cuida, o Ferreira comentou, a gente cuida da criança até a fase, né, de finalizar o tratamento, mas na verdade hoje a associação já tem uma proposta que foi, na verdade, acontecendo, de acolher as famílias, exatamente com o avanço, né, da medicina, com os exames. Então, as ultrassons hoje gestacionais, elas conseguem identificar muitas malformações, e entre elas a fissura labio-palatina. E aí ela já vai dando aquela oportunidade àquela família de haver esse cuidado, de procurar informações. E a associação foi sendo buscada muito, né, nesse contexto, quando houve, né, o avanço da instituição também está chegando nas redes sociais, as famílias foram encontrando esse apoio, né, mais próximo das residências, tipo famílias do Ceará, e vem buscando o acolhimento, as informações de como cuidar, e a gente teve que ir se preparando para esse cuidado, né? Então, hoje a associação ela atende desde a fase gestacional, né? Aquela família que já tem esse Tome diagnóstico. conhecimento. Eu não digo, infelizmente, porque a gente tenta fazer o melhor, mas, na verdade, o tratamento, ele começa, porém, cirurgicamente ele não pode acontecer, né, na fase gestacional, mas o preparo, as informações, o cuidado psicológico, né, tudo já é iniciado, né, então a gente já vai cuidando desse bebê nessa fase, quando a gente cuida da mãe, porque realmente a gente precisa trabalhar esse contexto do cuidador, para que ele possa ali enfrentar vários anos, né, de tratamento, bem fortalecido. Eu acho que esse vínculo, essa experiência que a gente tem passado, tem vivido na instituição, tem sido bem interessante, né? A gente tem realmente depoimentos de muitas mães. E a história da instituição, ela tem crescido exatamente isso, ampliando as suas atividades, que a atividade macro realmente é essa assistência, como o Ferreira comentou, sobre a FUNFAS, que é a clínica de assistência, né, em que é o projeto maior da instituição. Ela tem outros projetos, né, que também foram surgindo durante essa história, projeto de acolher, eu não sei os nomes, né, a gente tem nomes nos projetos, eu não sei o nome de todos, mas muitos projetos foram, né, se agregando, e entre eles, o de acolher essas famílias com relação a necessidades, né, de casa, de alimentação, né, muitas vezes até outros tipos de necessidades, a instituição também tem colaborado, né, às vezes até um aluguel, ou um outro tratamento que a criança, né, tem a necessidade, porque como também até para um outro filho, né, um outro ente da família, porque realmente, como o Ferreira comentou, é uma família, né, que se agrega ali, então a gente não tem como cuidar só daquela criança, daquele paciente ou daquele adulto, de forma igualitária, a gente cuida de todos, né, a gente vai tentando... A participação de todos, né? E envolve todos no cuidado, exatamente. Muito bom ouvir isso. Queria colocar uma coisa, Eu vi que uma pessoa perguntou se, no caso, vocês não cuidam, a mais comum é a fissura lábio-palatina, mas vocês escutam, aliás, vocês recebem todo tipo de malformação crânio-facial, né, assim? Gente, uma coisa que eu queria eu gostaria falar... de saber agora quais os principais tratamentos, né? Eu estou vendo que vocês prestam essa assistência antes do parto, já para a mãezinha chegar na hora do parto, já conhecendo o problema, quais os passos que têm que ser tomados. Eu gostaria de saber também se o sistema de saúde, tanto público como privado, se ele está preparado para receber essas pessoas, para fazer esse tratamento. Quer falar, Ferreira?
Eu queria só fazer uma observação dessa questão que é sempre uma dúvida das famílias, e as famílias ficam assim, angustiadas de saber por quê, né? Por que comigo, né? Por que com a gente? E aí, o que eu tenho assim a dizer, mas isso aí assim, uma constatação minha, não vejo nada de científico nisso. Mas assim, a gente está longe ainda, a gente que eu falo, a ciência está longe ainda de descobrir realmente o fator determinante, sabe, para essas malformações. A gente sabe, como a gente não sabe, a gente diz que é multifatorial, né? Pode ser porque tem alguém na família, pode nascer uma criança. Ou às vezes por a mãe ter algum problema durante a gravidez, no comecinho da gravidez, quando está formando a face, né? Tomou algum antibiótico, teve alguma infecção, tomou alguma medicação que cause malformação, sabe? E aí pode causar esse tipo de problema. Entendi. E aí, às vezes os pais, eles perguntam, quando a gente, na primeira consulta, a gente pergunta, né? Olha, tem alguém na família, né? E aí, às vezes, os pais se olham, né? O pai, a mãe se olham e ficam, assim, procurando saber, não, na minha não tem, deve ser na sua, então o culpado é você, sabe? E assim, exatamente, procurando da onde vem o problema, né? E a gente fala que assim, isso não é o determinante, inclusive para o tratamento da criança, né? A gente pergunta realmente para estudos genéticos, futuro e tudo, mas isso não vai ser o fator determinante. E quando eles começam realmente, depois que você está com a criança, né, na mão e começa a tratar, e não tudo muda, né? Então a fissura ela passa a ser um detalhe e que por que aconteceu aquilo, eles param de se perguntar e aí eles realmente começam a tratar o filho como toda criança, né? E não importando mais a causa, né? Que no começo realmente é uma indagação, é um luto, né? Da família, da mãe, do pai e de toda a família. Muitas vezes, antigamente, se escondiam as crianças, né? Porque tinha essas malformações. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, depois que passa aquele choque inicial de saber, de tentar o motivo, né? Por que é que eu fiz para acontecer comigo? Os pais, eles realmente esquecem isso e realmente conseguem dar esse tratamento tão necessário de longo tempo, de longo prazo, para reabilitar essas famílias. Certo. É um tratamento longo, né, doutor Ferreira? Ao nascimento existe uma mudança mesmo que a gente observa, né? E a gente depois, muitos pais vêm dar esse depoimento para a gente de que o quanto o significado foi mudado, né? Acrescentando, existe a mutação nova na genética, se fala também da mutação nova. Pode não ter nenhum evento desses que venha justificar, mas na hora daquela fusão, né, houve realmente um evento novo e que ocorreu a fissura. Então, assim, realmente não há culpados, eu acho que há escolhidos nesse contexto. Porque nessa escolha a gente vê o quanta alegria poder estar participando dessa fase, como também colaborando profissionalmente, porém, vence realmente muitos sentimentos e valores agregados, né? Quantas famílias têm muitos depoimentos, você abriria uma outra live, a gente escutar essas famílias, do quanto a fissura, ao entrar nessa família, houve uma mudança, né, para melhor, sempre, né? Depois de passar essa fase dessa dificuldade, mas sim, uma mudança para melhor. Né? E a gente vem acompanhando isso e nos fortalece também como pessoas, como profissionais também escolhidos para estar nesse momento, né? Vivendo esse momento de atendimento, de acolhimento dessas famílias. Certo. Agora, observando assim, como a sociedade se coloca, né, diante dessa patologia, eu vou fazer mais alguns questionamentos. Há uma conscientização por parte da sociedade em relação a esse tipo de problema? Vocês enxergam? Eu acho que a gente está vivendo, a gente está tendo essa oportunidade de viver uma grande transformação no planeta, sabe? A questão do bullying, sabe? A gente a gente vivenciou alguns anos atrás, acho que quando a gente era criança, a gente regula mais ou menos a mesma idade, eu acredito aí, eu, a Mazé e a Arelin, as malformações, o diferente, ele era escondido, ele tinha que ser escondido, né? A criança com síndrome de Down, uma fissura lá do palatina, né? Então essas crianças, elas eram escondidas da família, era uma vergonha, né? Hoje, o que está acontecendo na nossa sociedade? E isso a gente está no meio de um processo, né?
eu percebo que a questão da inclusão social, de colocar essas crianças na escola, sabe, de colocar essas crianças para conviver, isso é um ganho assim fenomenal enquanto humanidade para a gente, sabe? De colocar as nossas crianças, uma criança que não tem nenhuma má formação, uma criança branca, uma criança loura, né? Uma criança, digamos assim, que está numa situação financeira, muitas vezes até melhor do que outras, sabe? E aí você colocar essa criança junto com outras e com defeito, com problemas, com malformações, e aí até questões de cor de pele também, sabe? Coloca assim tudo tô colocando tudo numa salada só do bullying, para dizer que a gente tá fazendo esse teste agora, sabe? A gente está colocando essas pessoas para conviverem, a gente está colocando essas crianças dentro da escola, a gente está fazendo com que... por isso é que está tão exacerbado assim, essa questão esse embate, sabe? A gente observa muito na sociedade esse embate. Né? Você que é advogada, mas deve perceber muito isso, sabe? Das dificuldades, do preconceito, da luta dessas mães para a escola absorver, e a escola, de uma hora para outra, está tendo que absorver, ela não sabe como absorver, né? Porque antes as crianças ficavam isoladas assim na pai, né? Não estavam preparadas, sabe? Então é um grande aprendizado, sabe? Que a gente está vivendo. E os pacientes com fissura, eles entram também nesse rol assim, de forma, é um rolo compressor que a gente está tendo que conviver. E eu assim, não tenho dúvida nenhuma de que a gente, como a gente é uma fase muito interessante, porque a gente nasceu sem internet e está tendo agora que conviver com o tablet. Né? Com o tablet, com o smartphone, né? E essa geraçãozinha menor, né? essa turma aí que tem até os Y, Z, não sei o quê, né? Tem até os apelidos, né? Mas esses meninozinhos que, quando a gente tem algum problema no computador, no tablet ou no smartphone, a gente chama eles para eles consertarem, eles resolvem. Essa geração, ela está tendo uma oportunidade e eles estão, assim, tendo esse contato, sabe? Então eu acho que a gente eu sou muito otimista e vejo que a gente vai estar numa sociedade melhor no futuro. Os embates, essas dificuldades que a gente está passando é porque é transição. É momento de dificuldade, é momento de guerra, entre aspas, né? Porque a gente está fazendo mudanças. Então, toda mudança, ela é muito sofrida. Você sai da zona de conforto, né? Para ir para o embate. Então, os pacientes com fissura, eles estão no meio desse rolo compressor, no meio desse vendaval, sabe? Então, a gente recebe todo dia, sabe? As mães reclamando, porque realmente a escola não está preparada, porque um garotinho na praça ficou olhando, apontando para a fissura, apontando para a má formação, sabe? E aí, coisa que antes a gente fazia era isolar, antes não convivia com a gente, né? E aí era uma coisa mais aberrante do mundo. Hoje em dia não, eles estão tendo oportunidades e vão ter essa oportunidade de conviver juntos e dizer, olha, o diferente também é normal, o diferente também existe. E a gente tem que aceitar e tem que conviver juntos, sabe? Mas a questão do bullying é real, tá? Existe, vai ter famílias que vão passar, vão ter famílias que não vão passar. Isso assim não dá pra gente prever, sabe? E muitas vezes, se não passa na infância, mas na adolescência. Imagina a adolescência. A adolescência é muito cruel para quem tem uma alteração na face ainda mais, né? Porque o adolescente, ele precisa estar dentro de guetos, né? Ele precisa estar igual. Né? Não, ele tem que ser igual, né? O adolescente, geralmente, a gente já foi adolescente, quando ele veste uma roupa, todos têm que vestir aquela mesma roupa. Todo mundo tem que estar com aquele mesmo calçado. Então, todo mundo tem que ser... Exatamente, o cabelo é igual, enfim. E aí, quando tem um diferente, imagina o sofrimento, né? A gente percebe muito isso na fissura lábio-palatina. As crianças, elas começam lá na associação a brincar no coral, são extrovertidas e tal e tudo. Quando chega na adolescência, elas se trancam numa caixa, sabe? E aí o tratamento que você iria colocar na interdisciplinar, multiprofissional, ele é fundamental, porque a adolescência é muito difícil para eles. É muito difícil porque ele vai se perceber totalmente diferente. E aí, se ele tiver com tratamento incompleto, né, principalmente os que dependem do SUS, que não tem uma reabilitação integral ainda, né, que tem a fala fanhosa, que tem a dentição toda fora do lugar, o sorriso não está legal, está assimétrico, o narizinho está torto, aí realmente é um grande desafio aí pra gente, sabe? É um grande desafio. Eu gostaria de contribuir nessa pergunta, se você puder repeti-la, para eu conseguir
Eu falei que há uma contextualizando. conscientização por parte da sociedade em relação aos problemas de fissura. Eu acho que é um pouco semelhante ao início que o Ferreira comentou. Realmente, eu faço parte de uma família. Meu avô paterno, o pai do meu pai, ele tinha fissura. Eu convivi na infância com um pouco dessa vivência de que realmente era uma maldição familiar, né? Uma pessoa diferente. E era um pouquinho excluídos, né? Diferenciado e bem já, como é que a gente pode dizer? Reconhecido, né, na sociedade, aquela família que tem, né, e aí realmente a pessoa se exclui um pouco. Não sabia onde eu ia chegar, né, assim, mas hoje Deus deu essa graça de eu compreender todo o trajeto meu de vida e até chegar aqui e estar tentando viver de uma forma poder contribuir. Então, o que a gente vê é que realmente a sociedade reconhecia diferente hoje, tem tentado conquistar alguns espaços com exatamente essa globalização, essa modernidade, vem tentando aproximar os diferentes, os atípicos, todo mundo querendo dizer que eu sou melhor em acolher o diferente, né? As escolas estão se preparando para acolher, então a fissura ela é uma delas, né? Porque sempre existiu o surdo, sempre existiu o cego, né? Aquela criança que tinha paralisia cerebral, que também não se inseriu muito na sociedade, e aos pouquinhos a fissura também. Mas, assim, o que é que a gente percebe? Que, pela falta de oportunidades financeiras, eles realmente não se sentem bem, né, em estar socialmente. Então, quando eles, eu acho que é como se perdesse um pouquinho dessa força, né? Então, enquanto a associação, a gente foi realmente dando essas oportunidades deles se sentirem como se fosse uma vida importante no mundo, né? Muitas famílias foram tendo escuta, voz, e a gente percebe, né, isso. Que é isso mais ou menos que a gente quer deixar, né, para eles, que eles são importantes. A gente vai lutando de todas as formas de deixá-los o mais igual na sociedade, o mais se sentindo participante, o mais se sentindo capaz, né? Muitos deles a gente vê chegar na fase adulta sem ter conseguido continuar a escola, porque não fez um tratamento, então ali ele deixa de ser um futuro, né? Deixa de ser uma Uhum. pessoa contribuinte na sociedade, ser um profissional, e ele passa a ser um peso familiar, né? Até porque ele não está contribuindo economicamente naquela família, né? Então a gente vê muitas famílias acontecer isso. Então, assim, essa conscientização, né, a nível de sociedade, ela foi acontecendo, mas a gente ainda percebe que não existe tantos quando a gente percebe essa comparação com o meio político. A gente percebe que muitos movimentos políticos, eles acontecem quando tem alguém pertinho que está acometido com alguma coisa. E ali se move para ver um projeto, para ver um olhar Enxergar, diferente. né? Então a gente vê hoje, eu fazendo aqui um comparativo, eu nem sou muito de televisão, assim, eu não gosto, é uma coisa pessoal minha, eu não gosto muito de assistir TV, não gosto muito de jornal, porque se for para assistir coisa ruim, eu prefiro estar escutando coisas boas. E aí, mas assim, comparando grosseiramente o Romário, né? O Romário, um jogador conceituado, acabou que mudou, eu acho que mudou muito a vida dele depois que ele teve um filho com síndrome de Down. E ali você pensa que você observa que houve uma mudança muito intensa ali do sentido da vida dele. Ele se tornou uma pessoa mais pública ainda, né? Já era um jogador, mas ali ele começou a voltar um pouco do trabalho com sentido para um cuidado diferente, porque chegou alguém pertinho dele. E assim hoje a gente vê que essa sensibilização ela ainda é muito setorizada, né? Ela é muito restrita, muito Tem que ser pequena muito mesmo. mais ampliada, né? Precisaria, né? Para que a gente conseguisse realmente cuidar melhor, até na saúde como um todo, porque eu nem vejo que a fissura, a gente conhece aí, tem alguns, participa de alguns grupos, alguns tipos de movimento de política, assim, tem se acontecido, é lento, mas tem acontecido, mas o que acontece? A gente vê que o deficiente físico, ele também não é visto, ele não é muito, não é fácil a vida para ele, né? Você vê
muitas calçadas que não têm acesso, muitas pessoas não têm nem cadeira de roda para sair de casa, né? Então tem muitas dificuldades que não só é a fissura. Somando tudo, né? A fissura também está dentro desse meio. E que a gente só vê realmente algum olhar, né, político, de movimento, porque tudo é muito político, né? Assim, para ver um projeto, para ver uma iniciativa dessa que nós temos aí a nível privado, ela tem uma força tão pequena, né? Que a gente precisa tomar para conseguir ser visto, ser escutado. Né? Então, assim, eu entrei na live até não agradeci a oportunidade em nome da instituição. Nós estamos aqui representando uma instituição que representa essas famílias todas do Ceará e todos esses pacientes que a gente ama muito, né? Está perto deles e quer dar o nosso melhor por eles. Então, assim, realmente é um espaço diferenciado, né? Mas é assim que a gente observa você ter dado essa voz. E até comentei com o Ferreira, como comentei, eu acho que com você, que esse espaço não era para estar eu e Ferreira. Podemos estar, né? Mas, porque realmente a gente está do lado deles. Mas mais importante era a gente escutar eles, né? As famílias, essas mães, eles mesmos, que eles falam, né? Eles têm a opinião deles, eles são inteligentes. Eles podem, sim, ser produtivos, são capazes, né? E a gente quer ver eles se sentindo bem no meio da sociedade. Né? Então, esse espaço a gente pode ampliar para que a gente escute cada vez mais, porque eu acho que quem melhor para dizer o que eles podem receber de melhor são eles mesmos, né? Que poderiam estar aqui dizendo o que eles gostariam de estar recebendo, né? Com certeza. Gente, assim, há apoio por parte das diferentes esferas de governo. Como é que está a situação assim atual da Associação Beija-Flor? Eu queria contextualizar como é que quando a gente fundou a Associação Beija-Flor e começou a lutar pelos pacientes com fissura, a gente não tinha noção do que a gente iria enfrentar, né? Assim, a gente tinha só a vontade, mas não sabia aonde iria chegar. Queria apenas tratar os pacientes, né? Quando a gente começou, a gente viu que não, isso não é um problema da Prefeitura de Fortaleza. Isso aqui tem que ser estadual, porque o Estado, né, tem pacientes de todo o Estado. E aí vimos no Estado, não, isso aqui não é um problema estadual, isso aqui é um problema federal, porque tem que ter verba federal. E aí a gente, participando de eventos, de congressos, a Rede Profis, que congrega mais de 30, eu não sei dizer exatamente, mas entidades como a Associação Beija-Flor tem no Brasil todo, tem vários estados. Infelizmente, no Ceará só tem a Associação Beija-Flor, mas em outros estados tem muitas outras associações e entidades. E a Rede Profis, ela congrega essas entidades. E aí a gente descobriu, buscando esse apoio do poder público, que falta, na verdade, uma regulamentação do tratamento desses pacientes a nível federal mesmo, sabe? Tinha que ter uma portaria que regulamentasse, que credenciasse todos esses serviços. E assim, infelizmente, como uma portaria, Ministério da Saúde, tem um viés muito político, a gente é vítima desse problema político, porque acaba sendo uma decisão política fazer isso. E aí, quando a gente observou que existiam embates políticos de vários interesses, né, de estados, de serviços que faziam esse tratamento e faziam com que essa normatização do Ministério da Saúde ela não saiu até hoje, né, por conta desses embates, infelizmente. A triste realidade é essa. E eu acho que os nossos pacientes eles têm que ser conscientizados disso, sabe? De que realmente tem que ter um apoio federal, tem que ter um apoio estadual, tem que ter apoio municipal. É nas três esferas do poder. Porque só um não consegue resolver tudo, sabe? Até pelo nosso sistema de saúde. Então, assim, uma coisa interessante também, mas que aconteceu, é que quando a gente começou a ter contato com outras associações, todas as associações, eu não diria todas 100%, porque a gente não conhece todas, né, todas as entidades que existem no Brasil. Mas as que nós tivemos conhecimento,
mais de quase 40 entidades. Apenas a Associação Beija-Flor foi inicialmente formada por profissionais. Ela não foi formada por pais. As outras entidades eram associações de pais, sabe? E isso fez com que os serviços, por exemplo, no Sul e no Sudeste, caminhasse bem mais rápido, sabe? Porque os pais, eles acabam tendo uma força maior. A gente descobriu isso quando a gente ia muito para as reuniões políticas, com políticos, com o secretário de saúde do estado, do município, com políticos, deputados, vereadores, que ia lá o doutor Ferreira e a doutora Eline e a Lúcia, sabe, os profissionais, e outros aqui que eu não citei, mas enfim, e a diretoria da associação, e aí o pessoal ficava olhando meio de lado para a gente, dizendo assim, o que é que esse pessoal aqui, que esses profissionais, o que é que esses doutores aqui estão querendo? Né? Eles estão querendo ganhar alguma coisa. Né? Porque assim, não são as famílias que estão pedindo, são eles que estão pedindo, então tem alguma coisa errada aí. E por muito tempo foi difícil porque eu falo até, a gente não tinha isso no coração, a gente estava lá pedindo pelos pacientes, por que pedindo pelos pacientes? Já chegou o político para dizer assim, doutor Ferreira, e você, não tem fissura, não tem filho com fissura, o que você está fazendo aqui? Né? E aí eu disse, olha, porque todo dia, não porque eu faço ambulatório no Albert Sabin, mas quase todo dia eu tenho mãe chorando na minha frente, pedindo pelo amor de Deus que trate o filho dela. E você, como ser humano, não consegue ficar insensível com isso. Então, assim, essa mãe não consegue chegar porque a mãe, ela tem que, ou ela decide. Geralmente, os pacientes que dependem do SUS, ele tem que decidir. Ou vai trabalhar para comprar feijão e arroz para comer, ou deixa o trabalho e vai fazer o tratamento do filho, que é um tratamento longo, né? É um tratamento longo, é um tratamento de fonoaudiologia, de ortodontia, de psicologia, de cirurgia. Então, é um tratamento que demora todo o crescimento da face da criança. Então, assim, é uma escolha complicada para a mãe. Como é que essa mãe ainda vai lutar e marcar uma audiência com o secretário de saúde e tudo? Não consegue. Hoje, a associação, a gente, com muita luta, a gente conseguiu, a gente tem assim, bate no peito com orgulho em dizer que hoje a associação também é feita por pais, por pacientes. A gente tem o Albert, né? A gente tem a Larissa, o Homero, Suede, tivemos a Daniela Souto, vários e vários pacientes que hoje estão se integrando à associação, e é vontade nossa, mesmo que os pacientes que tomem a frente da associação e realmente levem a associação para, enfim, para onde ela deve ficar, né? Dando realmente a reabilitação desses pacientes. Mas, assim, é um problema sério, um problema político, e que em todos os estados do Brasil, por conta de não ter uma normatização, uma portaria que regulamente, só para você ter uma ideia, a gente o problema auditivo, né, ele envolve prótese auditiva. E aí, por envolver prótese, envolve muitas empresas que têm interesse de vender o equipamento cirúrgico, né, a prótese. O que é que aconteceu? Rapidamente, o implante, exatamente, o implante auditivo, né, que tem vários tipos de prótese. O que é que aconteceu? Várias portarias aconteceram rapidamente, porque existia o interesse das indústrias, né? E aí por lobby, e enfim, eu não estou aqui querendo julgar, mas eu estou querendo comparar, fazer um comparativo de que o problema auditivo começou depois da fissura, o Centrinho tem mais de 50 anos, o problema auditivo começou depois, e foi agregado, por exemplo, ao Centrinho, que tem também o tratamento auditivo, e andou assim a passos largos. Hoje o problema auditivo, ele é regulamentado com portarias, todos os estados têm os seus serviços auditivos, funcione bem ou não, mas tudo regulamentado. Exatamente. Então, assim, a falta de apoio político, por não ter nenhum tipo de material, de prótese, de órtese que beneficie o paciente nesse sentido, de ter as empresas também fazendo lobby junto aos políticos, tudo isso acaba dificultando, né? E aí o agravante daqui do Ceará é da gente ter ainda a pouca adesão dos familiares. Hoje não mais, porque agora a gente já consegue ter os familiares dentro da associação, mas a gente sofreu muito durante muito tempo, né? Então realmente é um problema assim, é um problema global, muito macro, né? E que em todos, é isso que eu ia falar, em todos os estados em que tem um atendimento legal, bacana, que reabilita os pacientes, eu depois posso citar aqui alguns, quando a gente falar um pouquinho aí sobre como é que se deve tratar esses pacientes, todos aconteceram por vontade política. Era um político que conhecia alguém que teve uma fissura e ele resolveu
tratar o estado dele, não, vamos criar o nosso centro aqui. Né? E como a Aline falou, olha, como aqui não teve aqui no Ceará nenhum político que tivesse essa necessidade, né? E aí não se regulamentou o tratamento aqui no estado do Ceará. Então a gente sofre muito com isso, né? E hoje a gente tem aí essa triste realidade da Associação Beija-Flor parada, cirurgias paradas, dos adultos, das crianças sendo bem menos atendidos do que Os é atendimentos necessário. ainda estão, Fila de os espera atendimentos para ainda estão suspensos, né? Os atendimentos ainda estão suspensos. estão suspensos. Eles estão suspensos. Porque é como se foi um período, né, assim, está sendo, na verdade, culminando, né, vocês estão falando a onda 4, né, quarta onda da pandemia, na verdade, houve um grande impacto, né, da pandemia nas doações e nas necessidades familiares, não, muitas pessoas perderam emprego, né, tiveram dificuldades até de trabalhar, quem trabalha como um autônomo. Então, houve um grande aumento de doações pela instituição nessa fase, como também houve, paralelamente, uma redução do recebimento. E acabou que se foi se acumulando, e chegamos, né, ao final do ano passado com muitas dificuldades financeiras, no caso, tínhamos uma reserva, e essa reserva já estava sendo solicitada exatamente pelo esse aumento das necessidades, e acabou que as despesas mensais já não iam conseguir passar mais muitos meses, e a gente teve que recortar os atendimentos que gera, né, assim, exerce dentro da contabilidade da instituição um valor bem expressivo, né, chega a mais de que 60% ou 70% da despesa mensal, ela está envolvida com um projeto maior que é a assistência, que é o projeto da FUNFAS. Então, a gente teve que suspender por não ter condições de manter, para que a administração que está falhando, né, com os impostos e tudo isso. Então, como é uma empresa, a gente tem que se comportar de forma bem séria, né, com relação a isso, até porque uma coisa encadeia a outra. Se você estiver devendo alguma coisa, vai deixar de receber uma certidão negativa de débitos, aí até o doador não vai conseguir ver com bons olhos a instituição, então gera-se essa bola de neve aí com relação a essa dificuldade financeira. E sendo responsáveis, né, pela instituição na parte administrativa e financeira, a gente teve que tomar essa iniciativa, e eu acho que vai fazer parte aí do seu rol de perguntas, mas exatamente entrando na resposta do tema da live, é exatamente um impacto muito entristecedor, muito negativo, né, que a gente está passando nesse tratamento, ter interrompido o tratamento na vida deles, né? Então, com certeza, a gente tem noção que a gente está nesse dia a dia, mas a dor, quem está sentindo são eles. É muito forte a gente saber disso, é emocionante, assim, até, é difícil estar nesse dia a dia sem né, não conseguir ficar tranquilo. Nós não estamos bem, né, desde o final do ano mesmo. Quando tem que tomar essas decisões e ter reuniões com quem tem poder e não ter respostas rápidas, não ter respostas preocupadas, né, assim, com a vida das pessoas. Perguntam em números, gente, mas perguntar um número, mas é importante para a gente, né? Cada um é importante para Deus, é importante para nós, porque números não importa. Uma vida que necessita de um tratamento que não está sendo dada, ela está sendo uma falha, né? Nós estamos matando, cada um, não tem número, gente. Por que tem que ter número para cuidar? Não, um que esteja sofrendo, uma família, na família, a família toda sofrendo, né? Vamos pensar assim. Então, vamos ver como é difícil o que a instituição está passando,
né? O Feira vai falar um pouco sobre isso, assim, eu não sei como é que está o desenrolar, mas acabei sentindo vontade de entrar nesse assunto, que é o tema inicial. Acabou que a gente, né, foi contextualizando, mas o tema principal é esse. Por isso que a gente agradece a sua sensibilidade, né, de ter aberto essa. Mas quem está no sabe o quão com toda essa situação. Isso, verdade. Doutor Ferreira gostaria de complementar? Doutora Elane, eu posso passar para a próxima pergunta. Pode passar para a próxima. Acho que tem tanta coisa, eu estou vendo aqui vários comentários, né? Bom, tanta coisa aqui para a gente falar que realmente uma hora é pouco. Mas pode passar aí para frente para a gente tentar dar o máximo de informações possíveis, né? Quem sabe a gente marca uma próxima com a participação das famílias, né? Se Deus quiser, com sucesso, com respostas mais, vamos dizer assim, por parte do poder público, né? Para a gente poder realmente reabrir essa associação, que é importantíssima, o trabalho de vocês. Eu tive o prazer de conhecer, ficar encantada. Vocês estão construindo um hospital, né, para cuidar dessas pessoas. Vocês fazem um esforço sobre-humano para realmente levar mais qualidade de vida a todos os fissurados. Isso é muito bonito. Então, gostaria de passar aqui para a próxima pergunta. Como a sociedade civil pode apoiar a causa de vocês? Gostaria que vocês esclarecessem. Eu acho que assim, hoje as pessoas, a gente fala na conscientização, né, a semana de conscientização, hoje, agora teve, né, que foi aprovado, são pequenos ganhos que a gente vai tendo, né, foi aprovado o Dia Nacional da Conscientização sobre a fissura lábio-palatina, sabe? E quanto mais pessoas sabendo desse problema, porque muitas vezes as famílias sofrem isoladas. É comum a gente, quando chega algum político, quando chega algum doador lá na associação e que nunca não sabia o que era fissura, apenas escutava nessas campanhas que existiam, né, sobre lábio leporino, e aí quando eles chegam lá, eles falam, eu não sabia que tinha tanta gente, né? Por quê? Porque muitas vezes os pacientes acabam se escondendo, acabam não convivendo, porque enquanto ele não está reabilitado, ele tem muita vergonha, né, de aparecer. E aí a sociedade ela não tem conhecimento, né, do que está acontecendo. Acha que, por exemplo, às vezes a imprensa ela passa muito. A gente mesmo agora fechou por apoio político, por falta de apoio político, fechou por falta de verba. E aí, quando a imprensa ia lá fazer reportagem, quando saía a reportagem, saía dizendo que a associação está pedindo doação. Não, a associação não estava pedindo doação, né? Não estava pedindo leite. A gente também está pedindo leite, mas a gente está pedindo que os políticos do estado do Ceará, eles ajudem na formação de uma política que reabilite os pacientes, sabe? Uhum. É mais complexo a história. Então, assim, a sociedade, ela pode ajudar? Sim, pode. Quem tiver contato com isso, fala com o seu amigo que é vereador, que é secretário de saúde, que é deputado, que é governador, que é prefeito, enfim, conscientizando os políticos da necessidade deles tomarem alguma medida para essas famílias, sabe? Hoje, até, Albert, a gente vai ter que mudar o discurso. Não são mais de 13 mil pacientes no estado do Ceará, não. São mais de 14 mil, né? Porque a população cresceu. Hoje nós somos mais de 9 milhões de habitantes aqui. Então, são mais de 14 mil famílias que estão vivenciando essa problemática aqui no estado do Ceará. Então, não é pouca gente, sabe? Não é pouca gente. E aí, o que já passando assim para qual seria uma das soluções, né? O que faz com que esses pacientes acabam não aparecendo muito no SUS, nos tratamentos. Primeiro porque não tem um tratamento no SUS, né? A verdade é essa, não tem um tratamento sistematizado, né? E segundo, eles têm que ser tratados em centros especializados, né? Eu falo muito, a gente está conversando com muitos políticos, e eu falo muito, olha, tem que ter centros especializados. Eu sei que o SUS, a filosofia do SUS é descentralizar o atendimento, deixar o atendimento mais próximo possível da casa do cidadão, né? É o atendimento descentralizado. E eu sou fã do SUS, eu trabalho desde que eu me formei
Em 96 eu trabalho no Sistema Único de Saúde, no SUS, então visto a camisa do SUS, sei realmente da importância e do quão grande é esse sistema de saúde. Só que ele tem que enxergar também as particularidades. Assim como o tratamento de reabilitação do câncer tem que ter um centro especializado, o tratamento de reabilitação cardiológica tem que ter um centro especializado, o tratamento para reabilitação para os traumas, né, tem que ter um centro especializado, o tratamento da fissura também tem que ter centro especializado. Se você joga esse paciente dentro do sistema para ele ser atendido no posto de saúde, perto da casa dele, ele não vai conseguir ser reabilitado, ele vai perder todos os tempos. E é um grande problema a gente fazer com que os políticos entendam e a sociedade entenda que não é uma urgência. Realmente eu já ouvi de secretário de saúde falar isso. Olha, não mata. É muito urgente. Então, não mata, não tem o que eu fazer, né? Não tem o que fazer. Então diga assim, não mata, como o Albert fala, não mata fisicamente, né? Mas sequela fisicamente e mata psicologicamente. Mata mentalmente os pacientes, deixa ele com sequelas que são algumas vezes irreparáveis, que ele vai levar para a vida toda aquele problema, né? Então você destrói muito esses pacientes. E aí, se não for buscado essa solução através de centros especializados, e aí hoje o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, não escute o doutor Ferreira, não escute a doutora Aline, não escute a Associação Beija-Flor. Vá em locais onde funciona o tratamento de paciente com fissura, para poder se construir uma política aqui no Ceará. Sabe? A minha vontade, ultimamente, porque eu estou conversando com os políticos, é isso. Eu não estou querendo convencer ninguém. Então vá no Paraná, que lá no Paraná, todos os pacientes do Paraná, do estado do Paraná, eles recebem um atendimento digno. Eles têm vários centros de tratamento espalhados no estado todo, formado inicialmente por associações de pais, que pressionam o vereador, o prefeito, e aí formam ali um centrinho, e esse centrinho acaba reabilitando o paciente, e aí tem os centros maiores onde fazem a cirurgia, depois o paciente volta, mas são centros de tratamento. No Paraná funciona assim, em Santa Catarina funciona assim, em São Paulo funciona assim, em Pernambuco aqui, apesar de ser um estado grande, que tem ao lado ali de Petrolina, que a gente está ajudando lá a formar um centro também, mas funciona em centro de tratamento, como é o CADEF lá no IMIP, sabe? Então, assim, se não tiver esse centro de tratamento, como é a proposta do Albert Seib, né, mas que infelizmente a gente não consegue dar esse atendimento integral e multidisciplinar lá no Albert Seib, se não tiver esse centro de tratamento, o paciente não consegue ser reabilitado, sabe? Essa é a nossa grande luta e é o convencimento. Sabe, é a luta de que, olha, não escute a gente, mas vá ver os bons exemplos, né? Procure saber quais são os bons exemplos no Brasil e fora do país. Né? Fora do país, existem trabalhos, publicações e mais publicações dizendo que o paciente precisa ser tratado em centro de tratamento, onde ele chega lá, bebê, ou às vezes chega na barriga da mãe e sai de lá adulto, totalmente reabilitado. Então ele tem que estar com aquela equipe. Por quê? Porque quando se vai fazer, por exemplo, uma cirurgia que é feita com 18 anos de idade, a cirurgia ortognática, o cirurgião que vai fazer a cirurgia ortognática, ele precisa saber como é que foi a primeira cirurgia dele da do palato, a segunda cirurgia dele do palato, sabe? Então ele tem que estar conversando com os profissionais que trataram ele quando criança, para saber como vai ser o resultado da cirurgia de 18 anos de idade. Sabe, para você ver a importância de você ter profissionais que acompanhem e que discutam ao longo da vida esse tratamento, porque senão não reabilita bem os pacientes e sequela, e pior, sequelam os pacientes. A gente percebe que é como se em cada fase da vida tivesse o tratamento X para ser feito e não pode perder esse tempo, né? Porque senão ficam as sequelas, não é assim? Exatamente, exatamente. E uma interligação entre várias áreas. Por isso a multidisciplinaridade, por isso o centro, né, que esteja integrado, porque existe a multidisciplinaridade em cada um no seu lugar, que não se interligue, não se comunique, não vai cuidar bem. Ele vai, às vezes, gerar uma sequela, porque um não sabe nem o que o outro está fazendo, então, assim, não é esse o modelo correto, né, de se cuidar do paciente. Eu acho que hoje, até, não só a fissura, muitas patologias, ela precisa dessa multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade.
para poder exatamente acontecer esse diálogo e o resultado ser satisfatório, né? Porque precisa desse acompanhamento, dessas discussões, né, para tomar decisões sobre o tratamento. E não dá para fazer receita, né, para todos da mesma forma. Então, precisa sim ser uma equipe que tenha vivência, tenha especialidade, tenha cuidado no estudo, né? Assim, esteja todo o tempo um pouquinho mais aproximado dos estudos, de pesquisas, né? Estejam com um olhar mais científico para esse cuidado, e assim vai melhor tratar. Eu acho que todos nós, quando temos alguma doença, a gente busca um serviço que a gente saiba que ali tem profissionais que vão estar olhando com olhar sério para aquele tratamento, que apresenta bons resultados, né? E a gente busca. Então, para a fissura, a gente quer isso também. A gente quer isso, né? Quer que seja o melhor para eles. Então, não tem como hoje a gente apontar aqui no estado do Ceará um serviço que possa realmente estar fazendo em sua totalidade isso. A associação, ela tem essa proposta, sim, porém, por falta desse apoio, ela não está conseguindo concluir. Ela tá gerando filas, né, que estão vindo pacientes do SUS, do serviço público, na verdade, vindo para a ABREF, que é um serviço privado, e está se acumulando porque a gente não tem conseguido manter, né, e hoje está realmente parada essa assistência. Uma coisa super importante que eu queria que ficasse frisado, assim, queria que ficasse gravado no coração de todo mundo, quando a gente fala dessa forma assim, um pouco até mais dura, de revolta mesmo, porque a gente está vendo o prejuízo que está sendo causado nesses pacientes e nessas famílias. Tá? Mas assim, nós não somos contra o Estado, nós não somos o Dr. Ferreira, a Associação, Eline, a Mazé, a gente não é contra o Estado, a gente não é contra a Prefeitura, a gente não é contra o Albert Seib de maneira nenhuma, sabe? Inclusive todos os profissionais da associação, a sua maioria nasceram no Albert Seib, a gente é filho do Albert Seib, a gente trabalha no Albert Seib, e assim, a gente veste a camisa do Albert Seib, só que a gente veste a camisa do paciente. E a gente tem a noção de como fazer o correto para esse paciente, sabe? Então a gente sabe que isso é uma obrigação do Estado, não é uma obrigação da associação. A associação ela está para ajudar o Estado a construir isso. Como a gente conseguiu em 2019 um documento do Estado reconhecendo o trabalho da associação e dizendo que a associação realmente ela ajuda nessa reabilitação. Então a gente está aqui para ajudar, para somar. A gente sabe que quem vai fazer isso é o SUS, é o Estado. Né? O Estado, quando eu falo, é o poder público. Né? São as prefeituras, as 183 prefeituras do Estado do Ceará, é o governo do Estado do Ceará juntamente com o governo federal. E a gente tem ciência disso, nós não somos contra. Nada disso, a gente quer apoiar, exatamente, a gente quer fazer com que pessoal, políticos, gestores acordem, porque está aqui o problema e está aqui a solução, sabe? E essas famílias tem como, eu falo que a fissura ela é uma deficiência física tratável, que se você não trata, você sequela e transforma o paciente num deficiente físico permanente. A gente tem alguns pacientes recebendo aí auxílio doença, sabe? E muito provavelmente alguns deles vão receber para a vida toda, porque não vão ser reabilitados, porque perderam o tempo correto, porque não vão ter mais oportunidade. Muitas vezes não pela fissura, mas por sequelas psicológicas, né, doutor Ferreira? Outro tipo de problema que foi aparecendo devido ao não tratamento na época adequada, né? Adolescentes e adultos com depressão, sabe? Para que doença mais grave que a gente está vivendo com essa pandemia, a história da depressão, né? Então, assim, e aí você soma isso com a má formação, soma isso com a falta de perspectiva de não ser tratado, né? Então você simplesmente aniquila os sonhos daquele ser humano, sabe? E você deixa ele totalmente numa condição desumana até, sabe? Onde ele não vai ter as oportunidades, ele não vai ser... Tem uma campanha que eu acho que, não sei se é da Smile Training ou da Operação Sorriso, da Smile Training, a gente é muito grato também pela Smile Training, vale ressaltar, né? Que é quem dá um grande apoio à associação e mais de 40 entidades hoje no Brasil,
né? E aí a propaganda é a seguinte coisa, é uma criança dizendo assim, olha, eu só quero ser igual a todo mundo. Então a criança com fissura, o adolescente, ele só quer ser igual a todo mundo, ele só quer sorrir como todo mundo, ele só quer soprar, né, falar, né, se comunicar, né? Então ele quer ser igual a todo mundo no sentido que ele quer participar da sociedade de maneira igualitária. E a gente tem solução para isso, a gente sabe como fazer. Né? A gente que eu falo, os profissionais da saúde, a associação, né? Enfim, todo mundo que trabalha com reabilitação em fissura, sabe? Entendo. Gente, assim, diante do... É tanto assunto que a gente tem aqui, né? É tão bom conversar com vocês dois. Há alguns meses eu tive o prazer de conhecê-los e estou encantada com o trabalho que vocês realizam, com essa luta que vocês encampam. E vocês vão sim, acredito eu, ter sucesso. A associação vai voltar a funcionar. Assim, a luta de vocês, ela tomou uma repercussão, né? Hoje nós temos realmente as redes sociais. E é muito importante a participação das famílias, como vocês mesmos já falaram aqui. Eu gostaria de dizer que, infelizmente, a gente vai ter que fazer as nossas considerações finais e os agradecimentos. Quem quer começar? Eu posso fazer. Eu queria, assim, eu queria agradecer muito a você, tá certo? Por você abrir esse espaço, por você lutar, e assim, durante tão pouco tempo, você está lutando ao lado da associação, tá certo? Então, são pessoas assim que a associação precisa, tá? Mulheres, né? Hoje em dia está se fazendo uma campanha muito grande porque a mulher ela acaba tendo uma sensibilidade maior, porque muitas vezes ela consegue sentir a dor do próximo, parece que de uma forma diferente, né? E muitas vezes aquelas que são mãe mais ainda, né? Porque geram um ser humano ali no corpo delas eu acho que você como mulher, você como uma pessoa pública que né? Então a gente agradece demais você abrir esse espaço, sabe? E lutar com a gente só tem a agradecer e podem ter certeza, todas as pessoas que estão aqui, eu acho que depois vai ficar gravado, se você puder gravar, né, no final ele pergunta se quer gravar, para a gente botar também essa live na Associação Beija-Flor para as famílias que não tiveram oportunidade, os pacientes assistirem depois, né? O Domingos Filho também, que está lutando aí com você, né? A gente já foi a algumas reuniões e espera que a gente tenha algumas boas notícias daqui para frente, né? Eu falo que a gente não tem político, assim, a gente não abraça um político, por quê? Porque a fissura, ela não tem partido, né? Ela não tem, ela nasce em qualquer pessoa, tá certo? Enfim, nós não temos nenhum tipo de forma alguma de tomar um partido. Então, o político, a pessoa, o gestor público, porque, na verdade, o político ele tem partido para ser eleito. Depois que ele é eleito, ele representa toda a sociedade, né? Ele representa toda a sociedade, não só aqueles na qual ele foi eleito, né? Então, assim, a gente agradece a todos que se sensibilizaram, né? Que procuram estar do lado dos pacientes, dos familiares, tá bom? Então, essa é a minha mensagem final. E não vamos desistir, não vamos... nunca, né? E só quando a gente realmente tiver o sonho, a associação ela foi criada para reabilitar todos os pacientes que nascem com fissura labiopalatina no estado do Ceará. Então, assim, enquanto tiver paciente sem reabilitação, que não esteja recebendo tratamento digno aqui do estado do Ceará, a associação vai lutar e vai fazer com que a gente busque, de alguma forma, seja ele com os poderes públicos, com a sociedade civil, com empresas, enfim, com todo tipo de ajuda que a gente possa contar, porque a gente sabe também que muitas vezes hoje não é só o poder público, mas é a parceria público-privada que funciona melhor, né? A gente tem vários exemplos disso, como o ICC, o Hospital do Câncer, como o Peter Pan, né? A parceria público-privada ajuda bastante ao SUS, né? Então a gente entende que é necessário realmente essa verba privada também para ajudar. Então, assim, vamos lutar sempre e vamos lá, a gente está aqui para que
Senhor, o que queres que eu faça? Então a gente está lutando, enquanto for preciso e for nos permitido, a gente vai estar aqui lutando e agradecendo as pessoas sensíveis como você para abrir portas para a associação. Na verdade, você não abre portas para a associação, você abre portas para cada um dessas famílias, para cada um desses pacientes, esse mais de 14 mil que a gente fala aqui no estado do Ceará. Tá bom? Obrigado, Marlene. Coração. Nada, meu querido. Eu que agradeço. Também está complementando, né, essa gratidão, que realmente é um momento de gratidão. A gente agradece a Deus a oportunidade do encontro, né? É, Eu acho, né, como acho que muitos que estão conosco sabem que não é por acaso o encontro entre muitas pessoas. E ter encontrado você, né, Mazel, através da Idalécia, que já nos levou a alguns caminhos, e a gente sabe que eles vão ser fecundos, vão ter frutos positivos para a instituição, porque principalmente quando há um desejo verdadeiro do nosso coração, ele se concretiza com mais raiz, né? Com a certeza de que vai dar certo. Então, assim, eu agradeço a Deus pela sua vida, a vida dos pacientes, né? Que nós estamos aqui cuidando, tentando estar à frente de forma responsável, de forma tentando dar o nosso melhor, né? Porque não digo capaz, porque a gente está em formação até o dia que Deus nos quiser mais perto, mas enquanto estivermos aqui, a gente tem essa luta, não há sossego, mas eu sei que existe felicidade, né? Então a gente vai encontrar juntos, né? Deus nos colocou, então a fissura nos uniu, e você é mais uma, que eu digo que se agrega à família, que vem com esse contexto de querer colaborar, e a gente pede que Deus abençoe a sua vida, seus projetos, como também a gente pede que venha a bênção dele sobre todas as nossas vidas, né? O que a gente se propõe a fazer, que vem do coração, que ela tenha essa fecundidade, né? Então, que Deus abençoe a família da Fissura aqui no estado, que a gente quer acolher todos aqueles que Deus já vem preparando para chegar até o nosso cuidado, tá? Então, muito obrigada pelo espaço, né? Que nós possamos ser iluminados por Deus, que é isso que a gente precisa a cada dia, a cada passo, né? Não tomar decisões do nosso interesse pessoal, não tomar decisões por os nossos impulsos, porque muitas vezes, humanamente, nós temos impulsos, sim, muito humanos, né? Então, que a gente possa estar sempre pedindo a Deus essa graça de escutá-lo, de saber se portar, né? Se portar como um filho de Deus, como um cristão, que possa, sim, realmente cuidar da vida do outro, né? Então, esse espaço aqui foi muito bom, né? Muito obrigada, Mazé, assim, em nome da instituição, em nome dessas famílias, a gente vai se encontrar muitas vezes, né? Sim, com certeza. Doutora Eline, doutor Ferreira, todos que estão aqui, o que ficou claro para mim aqui hoje é, assim, que existem pessoas realmente comprometidas com a causa tão nobre, né, em, vamos assim dizer, em fazer um papel que tem muita gente esperando tem muito trabalho a ser feito, falta muita coisa em relação à fissura palatina. E vocês podem contar comigo para tudo. Pode ter certeza que a gente já trabalha nessa área há algum tempo, a gente encara realmente como missão, a gente tem que ser instrumento para melhorar a vida das pessoas, e eu espero que muito em breve a gente tenha boas notícias, que essa associação reabra, que ela possa voltar aos atendimentos, mas que isso não se encerra por aí. Não é somente reabrir, a gente tem que concluir muitos outros planos, a gente tem que pensar muito maior, né? Muito mais fora da caixa, porque a gente percebe que falta muita coisa a nível de Estado e até de União Federal. Então tem muito, muito mesmo trabalho a ser feito. Eu sou só gratidão de ter conhecido vocês. É tão bom a gente poder chegar num local e ver que o bem está sendo feito, né? A gente vive tão arrodeado de más notícias, e quando a gente encontra pessoas que fazem seu papel como ser humano, que desenvolvem, que enxergam o outro,
é muito gratificante, a gente gosta de estar perto. Então, muito obrigada mesmo. Não tenho nem outras palavras para dizer, tá bom? Eu queria dar Estou à só duas disposição. palavrinhas para encerrar. É só dizer assim, que realmente a associação, ela nasceu de um sonho, e a gente tem que continuar sonhando, né? Porque, na Sim, verdade, tudo que existe na vida, um dia foi um sonho, né? Um dia foi um desejo de alguém, e aí, com esse desejo, a vontade. gente consegue transformar, né? Então, vamos continuar sonhando, né? E sonhando com o coração cheio de amor de mãe, tá certo? Amor de Amém. mãe para todas vocês, porque eu acho que com amor de mãe a gente vai longe, Vai tá bom? Com esse longe, com sonho. certeza. É porque o Gente, amor de mãe é um gratidão, amor viu? divino, Tchau, um abraço. né? É. Tchau, Uhum. tchau. Tchau, pessoal. Tchau, querido. Tchau. Tchau.